Olá, meus queridos irmãos e irmãs, como passou rápido essa semana, não é mesmo? E chegamos já no mês de agosto. E este primeiro domingo nos traz a oportunidade de festejar o Senhor Bom Jesus. Na verdade, é a festa da transfiguração do Senhor. Teremos como objeto de nossa meditação Mateus capítulo 17, versículo de 1 a 9. E o tema, digamos assim, da liturgia deste domingo da transfiguração do Senhor é o seguinte: ao passar pela morte, não somos destruídos, mas fortalecidos por Deus. Repetindo, ao passar pela morte, não somos destruídos, mas fortalecidos por Deus. No Evangelho de Mateus, são mencionadas 4 montanhas, uma em relação à outra. A montanha da ressurreição corresponde à montanha das bem-aventuranças. Ou seja, com isso Mateus está nos dizendo que, praticando a mensagem de Jesus, que ele explicou na montanha das bem-aventuranças, experimenta-se o Cristo ressuscitado e a vida indestrutível. O Monte da Transfiguração corresponde ao Monte das Tentações. A condição divina, segundo o evangelista, não se obtém pela adoração do poder, como lá no Monte das Tentações foi dito a Jesus, mas pelo dom de si, como veremos hoje na Montanha da Transfiguração. E é justamente isso que expressa o capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Vamos ler. Comecemos pelo versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. 6 dias depois, a data é preciosa, é importante. O 6º dia na tradição bíblica é o dia da criação do ser humano. E é também o dia em que Deus, o Senhor, manifestou a sua glória no Sinai. Em Jesus, a glória de Deus se manifesta na plenitude de sua criação. Diz ainda o Evangelho de hoje: Jesus tomou consigo, quer dizer, Jesus leva consigo 3 discípulos, que são os mais difíceis, aqueles que mais tarde terá como companheiros também no momento da sua paixão. O primeiro é apresentado com o seu apelido negativo, que significa o teimoso, Simão, o qual é apresentado com o apelido de Pedro, o teimoso. Também Jesus leva consigo Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte. É preciosa também essa indicação à parte, porque sempre que o Evangelho de Mateus usa essa fórmula, é para indicar incompreensão ou hostilidade, obtusidade para com Jesus e seu ensinamento. Então já sabemos como termina essa passagem. E leva-os para onde? Para sobre uma alta montanha. Aqui, esta montanha é a resposta à montanha muito alta para onde o diabo levou Jesus, oferecendo-lhe todos os reinos do mundo na condição de que adorasse o poder, ou seja, afirmando a Jesus que a condição divina é obtida através do poder, como está lá em Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 9. Jesus não concorda. Jesus mostra ao seu tentador que a condição divina não se obtém pelo poder, mas pelo dom do amor próprio. E lembramos que foi Pedro, neste evangelho, quem recebeu de Jesus o título de Satanás, o seu diabo tentador, como dá para conferir lá em Mateus 16, 23. Prossigamos a leitura do Evangelho de hoje. Versículo 2 agora. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a luz. Então, esse segundo versículo diz que foi transfigurado. Literalmente, sofreu uma metamorfose diante dos seus discípulos. O evangelista mostra qual é a condição do ser humano que passa pela morte. Pedro, na passagem anterior, havia se voltado contra Jesus porque não aceitava a ideia de um Messias que iria morrer. Agora,
Jesus mostra-lhes que a morte não é um fim, mas uma plenitude de vida. A morte não destrói a pessoa, mas a capacita. É isso que a transfiguração vai mostrar. Por isso que se diz, o seu rosto brilhou como o sol. O sol é a imagem da plenitude da condição divina. E continua o Evangelho. E as suas roupas ficaram brancas como a luz. Essa é a imagem na condição divina. Como quando Jesus dirá que os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 43. E essas vestes cândidas, brilhantes, são as da ressurreição. Assim, Jesus mostra que ao passar pela morte, sua figura não só não foi destruída, mas também fortalecida. É isso que ele quer transmitir aos seus discípulos. Vejamos agora o versículo 3 do capítulo 17. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Nisto apareceram-lhe Moisés. Moisés é o grande legislador. E Elias, outro que aparece, é o grande profeta, que pelo uso da violência impôs a observância da lei divina. Diz o evangelista conversando com Jesus. É importante esse esclarecimento. Elias e Moisés, que é como a gente chama o Antigo Testamento, a lei e os profetas, né? A lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias, nada tem a dizer à comunidade. Não tem a dizer à comunidade. Eles conversam com Jesus, como os personagens que conversaram com Deus no Antigo Testamento, agora conversam com Jesus, mas eles não dialogam com os discípulos. Eles não dialogam com a comunidade. E a gente vai saber já já por quê. No versículo 4 lemos: Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E aqui está a reviravolta dessa passagem do Evangelho. Pedro, apresentado apenas com um apelido negativo, né, que é teimoso, né, tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. É importante o que Pedro pretende fazer. Pedro, mais uma vez neste Evangelho, continua a ação de Satanás, do diabo que tentou Jesus. E qual é a tentação aqui? Segundo a tradição judaica, o Messias apareceria repentinamente durante a festa mais importante de Israel. Das grandes festas de Israel, havia uma que se chamava simplesmente a festa. Não havia necessidade de indicá-la, de nomeá-la. Era só chamada de a festa. Era a festa por excelência, era a festa das tendas, entre os meses de setembro e outubro. Durante uma semana, os judeus viviam em tendas, cabanas, em memória de sua libertação da escravidão egípcia. Nessa festa, que comemorava a libertação, apareceria o novo libertador. Por isso que Pedro faz essa proposta. Vou fazer aqui 3 tendas, diz Pedro, né? Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. No centro, para Pedro, não está Jesus. Onde está Jesus para Pedro? No canto. No centro, para Pedro, está Moisés. Portanto, nesta frase de Pedro, ele se entrega. Ele admite que o personagem mais importante para ele é Moisés. Qual é a tentação de Pedro, então? Eis o Messias que eu quero. Um Messias que cumpre a lei de Moisés, com o zelo profético e violento do profeta Elias. Esse é o recado de Pedro para Jesus. Continuemos, agora lendo o versículo 5 do capítulo 17 de Mateus. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Pedro ainda estava falando, diz o evangelista. Então, isso quer dizer que Deus interrompe a fala de Pedro.
Então, aparentemente, ele não concorda com o que Pedro está dizendo. Quando uma nuvem luminosa, que é uma imagem do livro do Êxodo, se formos lá no capítulo 13 de Êxodo 21 a 22, 19, 16 a 20, vamos ver que a nuvem indica a presença libertadora de Deus junto ao seu povo. Então o evangelista diz que uma nuvem os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia, claro que essa voz que fala é de Deus, né? Este é o meu filho. Filho não significa apenas aquele que nasceu de alguém, mas aquele que se assemelha ao pai no comportamento. Então Jesus reconhece que aquele ali se assemelha a ele em tudo. Este é o meu filho, amado, isto é, o herdeiro de tudo, no qual eu pus todo o meu agrado. São as mesmíssimas palavras que Deus pronunciou sobre Jesus no momento do seu batismo. Basta conferir lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. E depois vem um verbo imperativo, escutai-o. É como se Deus dissesse, vós não deveis ouvir Moisés ou Elias, mas é em Jesus que está a plenitude da minha vontade, da revelação divina. Ele deve ser escutado. Esse é o recado que a intervenção divina dá aos discípulos. Vejamos agora os versículos de 6 a 8, que dizem, quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Então o evangelista coloca, quando ouviram isto, esta intervenção divina causa desânimo e desolação e sinal de derrota. Os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. É uma imagem que indica o sentimento de derrota, de destruição nos discípulos. Por quê? Ora, o Messias que seguem em Jesus não é o que esperavam. O que era o Messias vitorioso, o Messias que iria impor a lei, o Messias violento. Mas Jesus é um Messias completamente diferente. E, portanto, é uma derrota dos seus sonhos de ambição, de seus desejos de supremacia. E o evangelista continua dizendo, Jesus se aproximou, tocou neles. Jesus deve tocá-los exatamente como toca os enfermos, como toca os mortos. E disse, levantai-vos e não tenhais medo. Mas a reação dos discípulos é mais uma vez negativa. Os discípulos, diz o evangelho, ergueram os olhos e não viram mais ninguém. Por que o evangelista diz isso? Porque eles ainda buscam, ainda procuram os pontos de referência da tradição do passado. Ainda procuram Moisés, a lei que dá segurança. Eles ainda estão procurando o profeta Elias, que com o seu zelo faz cumprir esta lei. Porém, não há mais ninguém. Não há Moisés nem Elias. E quase com relutância, o evangelista escreve, não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Jesus sozinho não é suficiente para eles. Eles querem Jesus segundo a linha de Moisés e Elias. Vejamos finalmente o último versículo do evangelho deste domingo, da transfiguração. O versículo 9. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes, não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Ao descer da montanha, Jesus se impõe aos seus discípulos. Já experimentaram qual é a condição do ser humano que passa pela morte. Mas não devem se iludir. Ainda não viram que tipo de morte Jesus enfrentará. A morte que a Bíblia reservou para os malditos de Deus. Uma morte infame, a morte de cruz. Portanto, para evitar sentimentos de entusiasmo equivocados, Jesus ordena que não contem nada a ninguém, até que ele ressuscite, ou seja, primeiro ele tem que passar pela morte, e esse tipo de morte que decepcionará mais uma vez os seus seguidores. Bom, após essa profunda e belíssima meditação que nos proporcionou Frei Alberto Madi, eu agora faço as minhas considerações pessoais citando uma famosa frase de Mahatma Gandhi, esse líder pacifista indiano que viveu de 1869, a 1948. Diz Gandhi,
A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Vou repetir, porque essa frase tem tudo a ver com a vida de Jesus e a cena da transfiguração que acabamos de comentar. A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propriamente dita. Vamos gravar bem isso. Vivemos em um mundo onde se valoriza o estímulo que deve ser oferecido aos seres humanos, para que eles se comportem do modo correto e produtivo na sociedade em que nos situamos. Parte-se hoje do princípio que o nosso comportamento não deixa de ser determinado pelo tipo de consequências que colhemos com esse comportamento. Se colhemos resultados positivos, isso nos estimula a reproduzirmos aquilo que nos traz o melhor para nós mesmos. E a tendência de todo ser humano é buscar sobreviver, se proteger, se autorrealizar no mundo em que está. Se, ao contrário, os resultados de nossos comportamentos são negativos, nossa tendência é abandonar aquele tipo de atitude que não nos traz satisfação, alegria e realização. É algo parecido que se passou entre os discípulos de Jesus. No início, estavam todos muito estimulados, com a perspectiva de estarem seguindo uma pessoa, Jesus de Nazaré, que realizaria uma verdadeira revolução em Israel, fazendo aquele povo tornar a ser orgulhoso, independente e poderoso, como havia sido, para dizer a verdade, em um curto período de sua história pregressa. Esses homens pensavam estar seguindo um futuro rei, um líder político, um Messias prometido por alguns escritos do Antigo Testamento. A decepção, no entanto, começou a aumentar à medida que o tempo passava e Jesus atuava em meio ao povo simples da Galileia. Ficava claro, cada vez mais, o tipo de Messias de Salvador que ele era. O poder, a violência, a conquista, a riqueza estavam muito distantes de seus objetivos e pretensões. Era necessário reestimular seus discípulos, ressignificar a sua missão e clarificar os seus objetivos. Esse é o papel cumprido pela cena da transfiguração que lemos hoje em Mateus. Pois bem, essa cena da transfiguração revela-nos que o modelo idealizado de Messias que o judaísmo havia concebido não vigora, não irá se realizar em Jesus. A nova lei, o novo mandamento é escutar o meu filho amado, como disse Deus em Mateus 17:5. Escutar Jesus é o que importa. Afinal, Deus é um mistério insondável, estranho, inatingível. O Evangelho fala de nuvem luminosa, sombra, né? Mas Jesus está entre nós. Ele nos toca, nos motiva, combate nossos temores. Levantai-vos e não tenhais medo, diz Jesus aos discípulos, em Mateus 17:7. Ele nos traz uma paz inconfundível, que somente Ele, o Filho de Deus, pode nos proporcionar. Portanto, a transfiguração não é a exaltação do fracasso ou do fracassado, como nos recorda José Maria Castillo, mas é a comprovação de que Deus, o Altíssimo, o Excelso, o Criador, revela-se, encontra-se no ser humano mais humilhado, seu filho, o crucificado, o amaldiçoado, o desprezado, o rebelde condenado à cruz. Isso significa que nos crucificados pela vida, prestemos bem atenção nisso, nos crucificados pela vida encontramos o Cristo, o verdadeiro Messias. E ao final de tudo, somente resta Ele. Como diz Mateus 17:8. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. E agora finalizemos a nossa meditação do Evangelho deste domingo da Transfiguração do Senhor com esta bela oração, que é de São João da Cruz. Gozemo-nos, amado, vamos nos ver em tua formosura, no monte e na colina, onde brota a água pura, entremos mais adentro na espessura.
frase belíssima essa de São João da Cruz, que é um convite a penetrarmos ainda mais no mistério de Cristo. E é este o convite que fica para você. Desejo a todos um abençoado final de semana, um abençoado domingo, muita paz e alegria a todos vocês. E até a próxima semana, se Deus quiser, aqui na TV Canal 10 Fernandópolis.